Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu quero agradecer mais uma vez o convite para poder partilhar um pouco da minha experiência aqui neste webinar para a restauração e poder vos ajudar a reabrir os vossos restaurantes. Como a Marta já me apresentou, o meu nome é Ângela Leala, eu há 15 anos que ajudo restaurantes a manterem clientes satisfeitos e a cumprirem as regras. Sou também responsável pela SAR HCP. A SAR HCP é um software que permite o registro do plano HCP de uma forma simples, rápida e acessível por qualquer tipo de utilizador e em qualquer tipo de equipamento, móvel ou fixo. Nós na SAR HCP temos uma diversidade de clientes muito grande, desde o Grupo Valor do Tempo, o Grupo Anami, que tem balcões em centros comerciais, a Cervejaria Ramiro em Lisboa, a rede de pizzarias Mr. Pizza, mas também temos pequenos estabelecimentos, como a Dona Natália da Mini Mercado e o Espaço J, que é o cafezinho aqui do bairro. A partir de hoje já é permitido abrir o estabelecimento de restauração ao público e permitir o consumo no espaço através da resolução do Conselho de Ministros 38 de 2020 e a semana passada foi muito intensa com a publicação tardia de documentos necessários à abertura dos espaços. Assim, foram publicados 3 novos documentos: o Guia de Boas Práticas da Arespa, que nos dá as orientações do que fazer para o setor da restauração, o Decreto-Lei 20 de 2020 e a Resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada ontem por volta das 19 horas, que no fundo deu resposta à possibilidade de abertura a partir de hoje. Eu tenho uma sessão preparada para vos apresentar. Marta, eu só te vou pedir o favor que me deixes compartilhar. A sessão de apresentação, o PowerPoint que eu tenho preparado, eu vou-vos partilhar. Eu não vou falar de todo o PowerPoint ao longo desta sessão, mas assim depois vocês podem ficar com isto, porque tem aqui todas as medidas de uma forma simples de tudo o que devem implementar. O que eu vou falar é apenas das medidas importantes no âmbito destes 3 documentos que saíram esta semana. Então, eu primeiro quero referir a questão do selo Clean and Safe, porque isso tem sido uma coisa bastante solicitada e foi durante também a semana passada que foi permitido que o selo Clean and Safe pudesse ser pedido e solicitado pelos estabelecimentos de restauração. Por isso, através do balcão do empreendedor, vocês podem solicitar o selo através de uma mera comunicação prévia, que é enviada para a Direção-Geral de Atividades Económicas e para a ASAI, e emitem no fundo uma declaração voluntária em como estão a cumprir com as orientações da Direção-Geral de Saúde, a orientação 23. Este selo não tem custos, tem a validade de 1 ano e podem eventualmente ter auditorias aleatórias por estarem registadas neste selo, no fundo uma forma de garantir que todas as empresas que solicitaram o selo estão a cumprir com as orientações da Direção-Geral de Saúde. Quanto às medidas, nós organizamos as medidas em 5 medidas. No entanto, eu hoje só vos vou explicar as coisas mais importantes destas 5 medidas. As 5 medidas são as medidas gerais de prevenção, medidas de controle ambiental, medidas de controle e vigilância, medidas de contacto com os trabalhadores e fornecedores, e clientes e fornecedores, e também as medidas de distribuição. Quanto às medidas gerais de prevenção, há aqui uma coisa muito importante a referir, porque a legislação vem nos dizer que é obrigatória a utilização de máscara ou viseira no acesso ou permanência nos espaços e nos estabelecimentos comerciais e que esta obrigação é dispensada quando, em função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável. Até a semana passada não estava definido o que é o uso impraticável, mas a Arespa veio esclarecer esta questão e veio referir que esta situação verifica-se no caso dos cozinheiros que lidam com elevadas temperaturas e nesta situação a utilização da máscara pode acarretar um risco maior do que aquilo que está a proteger. Por isso, para o caso dos cozinheiros, a Arespa veio esclarecer esta indicação e está disponível na página da Arespa nas perguntas e respostas frequentes referentes ao guia de boas práticas. Quanto à lavagem das mãos, há aqui uma coisa que eu vos quero referir, porque está indicado nas orientações que toalhetes de papel, sabonete, contentores de resíduos e recomenda-se
a utilização de doseadores automáticos da água para as cubas de lavagem das mãos dos clientes. Há aqui outra indicação que é a aplicação das instruções de lavagem das mãos, que devem de ser aquelas que estão preconizadas pela Direção-Geral de Saúde. Quanto aos secadores das mãos, há aqui também uma recomendação da Direção-Geral de Saúde que a sua utilização não é recomendada. Assim como, sempre que possível, o acesso a estas cubas deve ser feito através de locais onde não seja possível manipular as portas. Por isso, existem algumas soluções que podem ser usadas para esse efeito. Quanto aos desinfetantes de mãos, onde é que eles têm de ser disponibilizados? Têm de ser disponibilizados aos trabalhadores e aos clientes, nas entradas e saídas dos estabelecimentos, junto aos dispensadores de senhas, junto aos registros biométricos e outros locais que sejam convenientes. Outra questão aqui também que é indicada pelo guia e que deve ser preconizada a orientação da Direção-Geral de Saúde quanto à forma como se fazer a desinfecção das mãos. Organização de espaços. Isto é uma coisa muito importante para vocês. De acordo com as indicações, devemos dispor de sempre que possível de uma organização de espaços com uma distância de 2 metros entre utilizadores que não sejam coabitantes, porque os coabitantes esses podem sentar frente a frente e lado a lado, mas a organização dos vossos espaços deve ser preconizada neste sentido. Por exemplo, se antes tinham um espaço com 24 lugares, hoje devem ter um espaço com cerca de 8 lugares para conseguirem garantir os distanciamentos lado a lado, de 2 metros, e também os distanciamentos na diagonal. Quanto aos lugares ao balcão, esses podem ser colocados, mas também cumprindo sempre estes distanciamentos de 2 metros entre as pessoas que estão sentadas e tendo em conta também a distância de 2 metros para as filas. Depois, aqui há outra coisa que é preconizada, é que se deve de antever, a Direção-Geral de Saúde refere que se deve antever todas as situações que podem ocorrer num espaço, ou seja, por exemplo, vocês devem de ter em conta os circuitos que devem de ser contemplados no vosso espaço para acesso aos lugares sentados, para acesso aos sanitários. Por isso é muito importante contemplar estes percursos e também contemplar o acesso à casa de banho. Por exemplo, um dos meus clientes, uma das coisas que ele implementou, porque é muito difícil gerir o acesso à casa de banho. Quando a casa de banho está ocupada, nós não conseguimos perceber se a casa de banho está ocupada ou não. Então ele anteviu toda esta situação e o que é que ele fez? Ele instalou uma lâmpada que está ligada à lâmpada da casa de banho. Então, se a lâmpada da casa de banho está acesa porque está a ser utilizada, então é possível perceber se a casa de banho está ou não a ser utilizada e assim consegue-se garantir estes distanciamentos de segurança. A Arespa indica também, faz aqui algumas indicações e esclarecimentos quanto a esta forma de fazer a circulação adequada nos espaços. Deve-se prever também e preconizar um sistema de marcação de reservas. Os estabelecimentos devem de ter sistemas de reservas porque não se deve permitir um aglomerado de clientes em espera no espaço nem no exterior. E os lugares em pé são desaconselhados, são sempre aconselhados prever lugares sentados. Os buffets, de acordo com a orientação 23 da Direção-Geral de Saúde, eles não são recomendados, são desaconselhados pela Direção-Geral de Saúde. Devemos tentar ter sinalética, uma sinalética porque a legislação refere-nos, as orientações referem-nos que nós devemos preconizar esta sinalética de forma a salvaguardar o distanciamento dos funcionários, dos clientes e entre clientes também. Por isso, nós, por exemplo, criamos um conjunto de sinalética que disponibilizamos para os nossos clientes, de forma a que eles possam alertar o cliente de uma forma mais agradável, porque também não queremos que um restaurante seja transformado num local cheio de sinalética. Então, de uma forma agradável, nós passamos toda esta informação para garantir o distanciamento adequado entre as pessoas. Nos locais de trabalho, o distanciamento também deve ser contemplado e, idealmente, e sempre que possível, eu devo de posicionar os postos de trabalho a uma distância, idealmente, de 2 metros e sensibilizar os trabalhadores para evitar contactos entre eles. As horas de entrada e saída também devem de ser previstas de forma a evitar o acesso de trabalhadores de uma só vez à instalação para evitar estes aglomerados.
Quanto aos fornecedores, este distanciamento também é muito importante ser tido em conta. Por isso, devemos de evitar os aglomerados fornecedores, os fornecedores não devem de circular dentro do espaço, só os estritamente necessários é que entram dentro do espaço e se eles entrarem dentro do espaço, nós temos de os informar que eles têm de desinfetar as mãos e que têm de utilizar máscara na circulação do seu espaço. Quanto às medidas de controle ambiental, aqui medidas de segurança alimentar, higiene das instalações e reforçar muito a higiene. A higiene é a medida mais importante de todas, por isso que é uma situação tão falada por todas as entidades. A questão da renovação do ar, e há aqui critérios específicos para a renovação do ar, ter uma gestão adequada de resíduos, tal e qual como já era feito na restauração. Então, vamos aqui só ver quanto à segurança alimentar quais são as novidades. As novidades é que, de acordo com o guia, deve-se usar uma proteção explosiva para o momento da recepção como um avental de plástico descartável. Por isso, todas as outras medidas de recepção já estão contempladas na segurança alimentar e sempre foram implementadas por vocês. Aqui é só a questão de ter materiais para fazer, de proteção, para fazer esta recepção. Quanto à higienização, nós preparámos aqui um conjunto de produtos, porque de acordo com as orientações 23 da Direção-Geral de Saúde, eles já falam em produtos adequados. E a restauração sempre esteve preparada para utilizar produtos adequados. A indústria alimentar há muitos anos que utiliza uma série de desinfetantes para todas as áreas em que contactam com os alimentos. Por isso, nós fomos buscar tudo aquilo que estava aprovado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e contemplamos, tendo em conta também as informações que estão na Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos e que está recomendada pela FDA, então verificamos qual é que eram as melhores soluções para serem aplicadas nos vossos locais de trabalho e nos vossos restaurantes. Por isso, o princípio ativo que vocês devem escolher para superfície de estoque frequente é usar um etanol com amónio quaternário. Para as áreas muito sujas e pavimentos, podem utilizar um produto com princípio ativo de alcalino quaternário. Nas limpezas finais das instalações, devem de utilizar um alcalino com quaternários de amónio e para a limpeza das casas de banho devem de contemplar um detergente com amónios quaternários neutros, porque também não queremos que as calças de um cliente fiquem manchadas com cloro e isto vai resolver essa questão e no final finalizar todas as limpezas com a mesma solução que usamos para as áreas de estoque frequente. Todos estes produtos estes princípios ativos e os produtos que nós aconselhamos aos nossos clientes estão aprovados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, por isso podem ser usados nas áreas alimentares. Neste caso aqui, o que é que nós quisemos? Reduzir o número de referências, porque é importante ter o mínimo de referências possível e conseguir eliminar todos estes fatores de contaminação que podem existir nos espaços. Por isso, utilizando estes 4 tipos de produtos, vocês conseguem, com estas 4 referências, cumprir todas as indicações usando produtos adequados e ter em conta todas as áreas que têm de higienizar. Quanto a novidades, aqui quanto à louça, efetivamente a Direção-Geral de Saúde e o Guia de Boas Práticas da Arespa refere-nos que a louça da máquina deve ser lavada a temperaturas entre 80 e 90 graus. No entanto, existem muitas máquinas que não conseguem atingir esta temperatura. Então, quando isso não for possível, devem de utilizar um detergente com características desinfetantes e todos aqueles princípios que eu apresentei anteriormente são princípios ativos com características desinfetantes, por isso podem utilizar um produto para que garanta essa desinfecção química, já que não conseguem fazer a lavagem da louça por uma desinfecção física. Quanto aos materiais de limpeza, isto não é novidade para a área alimentar, códigos de cores separados para cada área de trabalho, ter equipamentos diferenciados para casas de banho, cozinhas e áreas de serviços, garantir todas estas diferenciações dos equipamentos e tentar ao máximo utilizar sempre equipamentos de limpeza descartáveis. No caso dos baldes e esfregonas não é possível, por isso é só terem atenção à higienização adequada após cada utilização destes materiais de limpeza. Técnicas de limpeza vêm referidas no Guia de Boas Práticas. Há aqui uma coisa nova, para além daquilo que nós já falávamos anteriormente no âmbito do HACCP, que é tentar evitar a utilização de aspiradores. Os aspiradores só devem ser usados se tiverem um reservatório de água, porque o varrimento do chão deve ser feito sempre de forma úmida e para evitar o levantamento de poeiras.
casas de banho, sempre temos de ter uma linha de sequência para fazer a higienização das casas de banho, por isso seguir todos estes passinhos e iniciar com as torneiras e finalizar com o chão, ter cuidados na limpeza da parte exterior da casa da sanita e na parte interior também da sanita. Ventilação, isto sim tem aqui uma novidade, porque as indicações dizem-nos que eu devo privilegiar sempre um arejamento natural dos meus espaços de restauração e dos meus locais de trabalho. Quando eu utilizo um ar-condicionado para fazer esta ventilação, aí há indicações muito específicas da Direção-Geral de Saúde, porque o ar-condicionado não deve ser usado em modo de extração, aliás, deve sempre ser usado em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar. E devemos manter a função de desunificação desligada dos ar-condicionados. Caso vocês usem ar-condicionados nos vossos locais, então eles devem ser alvo de uma manutenção adequada e uma limpeza e desinfecção periódica por métodos certificados, que já na altura da legionela estes métodos acabariam por ser os mesmos que devem ser aplicados nesta fase. Quanto às medidas de controlo e vigilância, aqui o que é que nós devemos de fazer? Equipamentos de proteção individual, automonitorização por parte dos trabalhadores, o Decreto-Lei 22/2020 permite-nos que nós possamos fazer a monitorização da temperatura dos trabalhadores, sempre sem registro, mas o que eu devo de fazer é tentar incentivar a automonitorização dos meus trabalhadores, independentemente se eu faço ou não faço essa monitorização no meu local, porque se o trabalhador controlar os seus sintomas, controlar a sua temperatura, ele começa a perceber se começa a estar com alguns sintomas e por isso deve ser incentivada a automonitorização. Além disso, no âmbito do selo Clean and Safe, para a hotelaria, a indicação do Turismo de Portugal é que devem de existir formas de formar os trabalhadores para fazer esta mesma automonitorização. Quanto à sensibilização e capacitação, aqui há uns pontos que eu vos vou apresentar aqui à frente, que são todos os pontos que vocês têm de garantir e de promover essa formação, porque se eventualmente tiverem alguma inspeção da ACT, vão-vos solicitar evidências de toda aquela sensibilização e capacitação aos vossos trabalhadores. Planos de contingência. Já estamos a falar neles também já há muito tempo, por isso é necessário elaborar um plano de contingência para todos os estabelecimentos. Além disso, é muito importante solicitar às vossas empresas de segurança e saúde no trabalho a reavaliação do risco, tendo em conta esta situação de exposição à Covid. Por isso, essas são coisas também que numa eventual situação de inspeção ACT vai-vos ser solicitada e além disso o plano de contingência é um documento fundamental. Se ele for operacional e estiver escrito, o objetivo é que ele seja seguido na íntegra durante toda a vossa aplicação no local de trabalho. Depois, responsabilidades dos trabalhadores. A orientação e o guia de boas práticas vem referir todas as responsabilidades dos operadores, nada de novo, é cumprir todas as indicações de etiqueta respiratória, higiene das mãos, o trabalhador deve garantir um distanciamento adequado entre as mesas, deve tentar sempre possivelmente ter a distância de segurança entre os clientes, mas há aqui uma coisa nova que vem referir, que o trabalhador tem de cumprir as recomendações de segurança e de resposta à empresa e reportar à empresa ou às entidades competentes. Além disso, o guia de boas práticas vem referir que os clientes também têm a indicação de reportar às entidades competentes sempre que houver alguma coisa a ocorrer nas instalações que possa condicionar a saúde pública e trazer um perigo para a saúde pública. Máscaras. Os funcionários têm de usar máscara, a não ser que o seu uso seja impraticável, como já nós referimos na primeira parte da apresentação referente aos cozinheiros. Aqui, o único trabalhador que pode eventualmente estar dispensado é os cozinheiros quando expostos a altas temperaturas. A máscara tem de ser usada durante todo o período de trabalho e corretamente utilizada. As máscaras que podem ser usadas são máscaras cirúrgicas ou máscaras de nível 2, as máscaras comunitárias de nível 2. Se usarem máscaras comunitárias de nível 2, essas devem ser aprovadas pelo CITEVA e têm de ter um selo deste género que nos indica que o CITEVA procedeu à aprovação da
máscara. E depois há cuidados a ter na lavagem das máscaras que devem, se forem essas máscaras que vão dar aos vossos trabalhadores, aí devem sensibilizar os vossos trabalhadores para os procedimentos corretos da lavagem da máscara. Os funcionários devem, assim, colocar a máscara cumprindo as recomendações de segurança, retirar a máscara e substituir a máscara cumprindo também as recomendações de segurança e continuar a ter práticas de etiqueta respiratória e distanciamento social, mesmo estando a utilizar a máscara. Quanto aos clientes, os clientes devem cumprir a obrigatoriedade de usar máscara ou viseira para acesso ou permanência no espaço e nos estabelecimentos comerciais. E deve-se considerar também, o cliente deve considerar também a utilização da máscara sempre que aceda só para ir a um serviço de takeaway. Luvas. As luvas são e potencial perigo, porque às vezes causam-nos uma sensação de segurança, por isso a utilização das luvas tem que ser muito bem pensada. Quando é que nós devemos usar luvas? Quando tivermos ferimentos nas mãos e quando estamos a fazer operações de limpezas. As operações de limpezas são aquelas que nós mais estamos sujeitos a eventuais contaminações, estamos sujeitos à exposição a um potencial perigo. Por isso, nessa altura, sim, devemos utilizar. Porque nas outras alturas, a regra é lavar as mãos constantemente e frequentemente. Por isso, caso um trabalhador eventualmente use luvas em alguma operação, há aqui requisitos que são indicados tanto pelo guia como pela Direção-Geral de Saúde, que é substituir as luvas a cada 4 horas, sempre se a tarefa for realizada em contínuo, o que muitas vezes não acontece na restauração. Na restauração nós não estamos em contínuo a utilizar as luvas. Sempre que nós interrompemos a tarefa devemos substituir as luvas, sempre que as luvas ficarem danificadas ou sujas e sempre que passamos de uma área suja para uma área limpa, as luvas têm de ser mudadas nesta altura. A manipulação de alimentos não prontos a consumir e alimentos expostos não pode ser feita utilizando as mãos sem proteção. Devem de ser privilegiados utensílios para a manipulação destes alimentos, mas caso não o sejam, então utilizar luvas para manipular esses alimentos. Quanto aos equipamentos de proteção para as operações de limpeza, quais os equipamentos que vocês devem ter? Usar máscara descartável e, idealmente, nas operações de limpeza, aqui o objetivo é proteger o trabalhador. Por isso, a máscara a utilizar deve ser uma FFP2 sem válvula. A máscara com válvula não é indicada nesta fase, porque nós queremos também proteger o outro. Se nós estamos a usar uma FFP2 com válvula, então eu estou a proteger-me a mim, mas não estou a proteger o outro. Por isso, não devem ser utilizadas máscaras com válvula. Devem ser sempre utilizadas máscaras sem válvula. No caso das limpezas, o ideal é que seja uma FFP2. Deve de usar um avental descartável ou um avental impermeável para fazer as operações de limpeza, usar luvas e calçado adequado. Além disso, eu devo de ter em conta que não devo fazer as limpezas usando a roupa que trago de casa. E quanto a estes equipamentos descartáveis, eu devo ter cuidados que vêm definidos no guia. Ou seja, eu devo de colocar os equipamentos, descartar os equipamentos de proteção num recipiente acionado por pedala, não devo calçar esse saco do recipiente, porque nem apertá-lo nem calçá-lo, porque vai fazer sair ar e temos de pensar que aquela é uma área potencialmente contaminada. Então, nada de estar a calcar estas embalagens. O saco dos recipientes deve ser cheio até 2/3 e deve, no final, apertar o saco com 2 nós, preferência com um atilho ou com um adesivo. Quanto ao fardamento, cuidados a ter no fardamento. Usar roupa e calçado adequado ao meu local de trabalho que eu visto no meu local de trabalho. Eu não devo trazer roupa de casa vestida e fazer a minha jornada normal de trabalho com a roupa que eu trago de casa. Não, eu devo me vestir no meu local de trabalho, trocar a roupa e ao final do dia trocar novamente a roupa para eu me poder deslocar. Mas há aqui cuidados a ter na farda, ou seja, no final do meu dia a minha farda de trabalho ela é colocada num saco de plástico e depois quando eu a vou lavar, aí eu tenho de ter cuidados adicionais. Porque na lavagem eu vou colocar a roupa no saco, eu vou fazer, a roupa não vai ser tirada no saco a não ser para ser colocada imediatamente na máquina de lavar.
Eu coloco a roupa na máquina de lavar e o saco é descartado para o lixo. Aqui eu tenho cuidados a ter na programação da máquina. Como é que eu devo fazer a lavagem da roupa? Ter um ciclo de pré-lavagem e uma lavagem a temperaturas superiores a 60 graus, seguida depois de um ciclo de desinfecção química. Como é que eu posso fazer esta desinfecção química? Utilizando, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que são as lexívias gentis que nós encontramos normalmente nos supermercados. Se for branca a roupa, aí eu posso usar as lexívias com cloro, porque estas têm características também desinfetantes. Cuidados a ter quando a máquina termina. Lavar a borracha com peróxido de hidrogênio, com lexívia gentil, porque assim eu vou garantir que a borracha não vai contaminar a roupa que eu estou a retirar, que está devidamente lavada. Cuidados a ter na automonitorização, sensibilizar muito bem os trabalhadores sobre a automonitorização dos sintomas associados à doença, por isso eles têm que ter o conhecimento profundo de quais é que são os sintomas e como é que vão fazer esta automonitorização. Simplesmente através de uma instrução de trabalho que vocês lhe podem disponibilizar e explicar como é que devem fazer esta formação. Por exemplo, existem alguns vídeos que a Marinha Portuguesa criou neste sentido para poder ser simples perceber como é que se faz esta automonitorização. Formação e capacitação. Todos estes temas que eu aqui identifico são temas que todas as empresas têm de garantir que passam esta informação aos seus trabalhadores. Informar o trabalhador como é que usa a máscara, quais são as práticas de etiqueta respiratória, cuidados na higienização das mãos, estando em distanciamento social ou estando isolados, enquanto estiveram parados, vocês deviam ter promovido promoções da ação de saúde mental aos seus trabalhadores, para eles não estarem distantes, porque como eles estão distantes, para eles estarem mais tranquilos. E a Direção-Geral de Saúde elaborou um conjunto de manuais fantásticos que ajuda a trabalhar toda esta parte. Desenvolver ações de automonitorização, ações de conduta social, como evitar cumprimentos, evitar aglomerados e garantir o distanciamento de 2 metros, como é que eles devem de fazer a limpeza do fardamento, como é que eles devem de fazer a higienização das superfícies e como é que eles devem atuar perante uma situação de um caso confirmado e também a elaboração do plano de contingência deve ser passada aos vossos trabalhadores. No âmbito da formação, no âmbito do selo Clean and Safe, todas estas evidências podem ser solicitadas. Além disso, numa situação de inspeção pela ACT, vão-vos solicitar evidências toda esta formação. Por isso existem muito, na Direção-Geral de Saúde, o site da Direção-Geral de Saúde está muito bom e tem quase toda esta informação para que vocês possam fazer chegar essa informação aos vossos trabalhadores. Como é que nós promovemos a sensibilização e a capacitação? Através de folhetos e cartazes ou manuais. No caso do guia, o guia refere também que nós devemos promover ações de sensibilização e de capacitação aos clientes, porque eu também tenho de sensibilizar os clientes para as práticas de etiqueta respiratória, distanciamento social e devem de ser usados os documentos que estão no guia. Quando nós vamos ao site da Aresp e descarregamos o guia que está público para toda a gente lá, em todas as partes que falam de folhetos e cartazes, se nós clicarmos em cima, nós vamos aparecer os documentos da Direção-Geral de Saúde. E é esses os documentos que nós devemos ter afixados nos nossos locais, nos nossos espaços, para sensibilizar trabalhadores e clientes. Esta capacitação pode ser feita através de vídeos, ações de formação digital ou mesmo através de documentos de apoio. Quanto às medidas de contacto com clientes e fornecedores, então, nós preparamos aqui um esquema que vos mostra como é que vocês devem de preparar a lotação e o funcionamento do vosso espaço, que essa é uma das grandes dúvidas. Então, quanto à lotação do espaço, o que é que nós devemos ter em conta? Como eu já referi no esquema anterior, 2 metros de distanciamento entre cada pessoa que está posicionada no local, coabitantes podem estar sentados frente a frente ou lado a lado. Quando não sou coabitantes e estou a partilhar um espaço próximo, então eu posso promover o distanciamento através da diagonal. Como é que eu vou calcular
isto para cumprir os requisitos, porque o regulamento, a resolução do Conselho de Ministros 38 define que a lotação do meu espaço tem de ser até a capacidade máxima de 50%, eu devo de cumprir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que é um distanciamento de 2 metros entre pessoas. Então, como é que eu sei a minha lotação de 50%? A lotação de 50% é calculada através do Decreto-Lei 10 de 2015, que nos diz que por cada cliente sentado, por cada lugar sentado, eu tenho uma área disponível de 75 centímetros quadrados por cliente. Então, nesta fase, como eu tenho a redução da capacidade a 50%, eu vou colocar na minha área de sala, porque eu tenho de excluir os corredores de circulação obrigatórios e está bem definido no 10 de 2015, que o cálculo da área é excluindo os corredores de circulação. Então, eu vou ter 1,5 metro quadrado por cada cliente e é aí assim que eu sei qual é que é a minha capacidade máxima do espaço para eu cumprir com estes 50% de capacidade do meu espaço. Além disso, eu devo garantir então esta questão dos distanciamentos. Há uma coisa que está indicada nas perguntas e respostas da Aresp referente ao guia, é que a utilização, porque existem muitas pessoas que pensaram, bem, eu vou colocar acrílicos e posso ter lá mais pessoas a utilizar o espaço. Não. De acordo com o esclarecimento da Aresp, a utilização de separadores de acrílicos não substitui a redução da capacidade máxima do espaço. Por isso, não vale a pena nesta fase estarmos a colocar as barreiras amigáveis quando nesta fase não as devo colocar. Temos de pensar que isto é uma situação provisória. À partida, de acordo com o Primeiro-Ministro disse na passada sexta-feira, à partida para o início de junho já vai ser permitida aumentar a capacidade, mas temos de esperar para perceber o que é que vem sair. É muito importante nesta fase nós sabemos esperar, porque a legislação vai saindo, vamos avaliando e o Governo vai avaliando e a Direção-Geral de Saúde e depois vão sendo publicadas algumas medidas no sentido de nos darem orientações de como é que nós havemos de implementar. Mas é muito importante esperar para que a legislação saia e para que estes esclarecimentos saiam destas entidades, para que nós possamos efetivamente avaliar, porque houve muita gente a fazer investimentos em acrílicos e agora vem a Aresp referir este esclarecimento que não vale a pena a utilização de acrílicos porque não tem de cumprir à mesma todas estas prescrições da limitação da lotação a 50% e de preferência os 2 metros de distanciamento físico. Quanto ao horário, isso também é outra coisa que muitas pessoas perguntam quanto ao horário. Então é assim, só a partir de ontem, às 7 da tarde, é que nós descobrimos efetivamente como é que vão ser esta questão dos horários. Não está definida o horário de abertura para os estabelecimentos de restauração e similares. Por isso, os estabelecimentos de restauração e similares podem abrir no horário normal que abriam antes. Agora, está definido o horário de encerramento ao público. Todos os estabelecimentos têm de estar encerrados ao público até às 23 horas. Às 23 horas não pode entrar mais nenhum cliente para a área do espaço. No entanto, quem tiver a jantar e a terminar as suas refeições pode terminá-las calmamente. Aqui a questão é, o acesso não pode ser feito a partir das 23 horas. Depois, estabelecimentos que estão encerrados ainda e que, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros, ainda continuam encerrados. Atividades recreativas, lazer e diversão, como os salões de dança e de festas. Continuam encerrados também algumas áreas da restauração e bebidas, como os estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaço de dança, que são o caso dos bares e das discotecas. As áreas de consumo de comidas e bebidas dos conjuntos dos centros comerciais. Os bares de hotel só podem funcionar para fornecer produtos aos seus hóspedes, nunca a pessoas de fora. Quanto à questão dos eventos, o que é que vem a resolução do Conselho de Ministros nos vem dizer? Que é proibida a sua realização quando implica uma aglomeração de mais de 10 pessoas, salvo quando não fazem parte do mesmo agregado familiar. E então, muitas pessoas perguntam, mas o que é cohabitantes?
A Aresp veio referir o que é que são coabitantes e como é que devemos entender coabitantes. Coabitantes é aqueles que partilham a mesma residência. Por exemplo, há muitas pessoas que me questionam este sentido, então, mas se um colega de trabalho partilha o carro, ele é coabitante? Não, ele é convivente, não é coabitante. Por isso, as pessoas só devem estar, só podem ser autorizadas a estarem aglomerados se viverem debaixo do mesmo teto, vamos assim dizer. Depois eu tenho que garantir um distanciamento, tentar garantir ao máximo nos acessos um distanciamento físico e informar adequadamente o meu cliente sobre regras de ocupação máxima, funcionamento do espaço, acesso, a prioridade, como é que é feito o atendimento, condições de higiene, condições de segurança e outras que sejam aplicadas ao estabelecimento de uma forma visível ao público. Por exemplo, como é que vocês podem colocar esta informação? Nós criamos um conjunto de sinalética que, de uma forma intuitiva, nós passamos ao nosso cliente todas estas nossas condições de acesso, condições de funcionamento que existem dentro dos espaços, o que é que dispomos para o cliente, quais as condições de higiene que nós criamos no espaço, e aqui eu estou a ir ao encontro das indicações também da Aresp, que nos diz que eu devo de informar o meu cliente que deve de evitar tocar nas superfícies e não deve de modificar os meus locais, a minha orientação das mesas, e devo também lhes informar quais são as precauções de segurança que devem ter. Além disso, todo o atendimento prioritário na legislação anterior e tendo em conta os profissionais que nesta fase têm de ser atendidos com prioridade. Regras no atendimento. Ok, se eu tenho um serviço ainda de takeaway e vou estar ali constantemente com pessoas, se calhar pode ser pensado a colocação de uma barreira física de acrílico, mas a legislação e a orientação da Direção-Geral de Saúde, número 19, diz barreiras ou máscaras, mas nesta fase eu tenho de usar máscara, ponto. Por isso, a barreira é só uma segurança que pode passar para o cliente. Eu tive alguns clientes que o facto de colocarem a barreira no seu serviço takeaway acabou por transmitir mais confiança ao cliente, mesmo eles utilizando máscara. E assim é uma forma de conseguirem ter mais esta proximidade. Atenção, que a Aresp vem nos dizer que viseiras, vemos muita gente a dizer, olha, vou abrir um estabelecimento assim a criar vídeos e muitos deles utilizam viseiras, atenção às viseiras. A viseira, tal e qual como os óculos, só protege os olhos. A viseira não está aqui contemplada para proteção da parte respiratória. Por isso, a viseira nunca substitui a máscara. Ela, quanto muito, pode ser usada em complemento, nunca em substituição. Além disso, eu devo também de evitar o toque em produtos e equipamentos por parte dos clientes, e devem de ser estes produtos sempre disponibilizados, idealmente, por parte do trabalhador. Depois, nas regras de atendimento, cuidados a ter pelos funcionários e atendimentos de mesa, usar máscara e lavar as mãos entre cada cliente. Nas mesas, eu devo de remover todos os objetos decorativos das mesas, colocar pratos, copos, talheres, guardanapos e outros utensílios apenas na presença do cliente que os vai utilizar. Há muitas vezes perguntam-me, então mas eu posso ter a primeira vez que as pessoas se vão sentar, eu já posso ter lá os talheres? Não, é colocados na presença de quem os vai utilizar. Os utensílios têm de ser adequadamente guardados depois da lavagem, por isso eles não podem estar expostos numa área em que possa ser acessível ao cliente, porque tem de estar numa área guardada, acessível, de acessibilidade única aos trabalhadores. Trocar as toalhas e desinfetar as mesas a cada cliente é muito importante e garantir a capacidade máxima de pessoas e serviços que eu tenho no meu espaço afixada, como eu já referi anteriormente. Barreiras físicas, onde é que elas vêm referidas? As barreiras físicas, no caso dos acrílicos, vêm referidas na orientação 11 e na orientação 19 e aí elas são recomendadas para serem utilizadas, não obrigatórias. Quanto ao atendimento, eu devo de privilegiar sempre a utilização de espaços exteriores, como o caso das esplanadas, e respeitar sempre as orientações da Direção-Geral de Saúde, pois todo o distanciamento que eu devo contemplar no interior do meu espaço, eu devo também contemplá-lo na minha esplanada.
Além disso, eu devo ainda continuar a incentivar o meu cliente a fazer pedidos por takeaway, delivery ou drive-in. E, idealmente, eu devo disponibilizar um ponto de recolha para que um cliente que venha do exterior possa deslocar àquele ponto de recolha e recolher o seu produto. Outra novidade que vem nos guias é referente ao serviço de mesa. O serviço de mesa ele deve ser feito num empratamento individual, mas no caso de eu ter uma travessa para vários utilizadores da mesa, servirem-se dessa mesma travessa, então eu devo de usar um talher de serviço por cada um dos clientes que se estão a servir. Emendas. Então é assim, nas emendas, devem de preconizar emendas que não impliquem ir e voltar para o estabelecimento, porque se elas vão e vêm, eu tenho de garantir a desinfecção a cada cliente, porque as emendas são uma área de toque frequente, então aquelas emendas antigas que muitas vezes nós tínhamos em papel, nos estabelecimentos que passavam de mão em mão, nesta fase não devemos de as utilizar. Elas devem de ser substituídas, por exemplo, por emendas descartáveis, mas podemos ter também emendas plastificadas, podemos ter também as emendas afixadas ou criar emendas digitais. Nós, na SAR HCCP, aliámos-se à Perfect e à Make It Special e criámos uma nova solução que, além de ser uma ementa, o cliente pode aceder àquele QR Code e descarregar a ementa, também pode, na entrada do espaço, aceitar as condições de utilização que estão definidas e alertá-lo para todas as situações que eles têm de cumprir dentro do espaço e, além disso, poderem ter acessível um barómetro que possa avaliar o risco da exposição ao cliente. Por isso, se vocês procurarem no bairroexpress.pt, vocês conseguem consultar o nosso demo e ver o exemplo do mecanismo que nós estamos a desenvolver e que estamos a disponibilizar isto à restauração. Porque aqui o objetivo é fornecer uma ferramenta de sensibilização ao cliente de uma forma interativa. E além disso, tem esta ferramenta de sensibilização através de um barómetro que já está a ser usado em muitos países, e acabam por também poder ter garantias de que o cliente aceitou as vossas condições de funcionamento e consegue consultar as emendas digitais. Por isso, criamos uma ferramenta que muito para além das emendas digitais. Dispensadores de alimentos. Os dispensadores de alimentos não são recomendados, eles devem de ser substituídos ou então sempre desinfetados a cada cliente. Por exemplo, os frascos de molho, os galheteiros, ou são desinfetados a cada cliente, mas isso torna a operação de um restaurante muito complicada. Por isso, o ideal é sempre disponibilizar doses individuais. Cestinhos do pão, pronto. Ou eles são higienizados em máquina após cada utilização, ou então tem de se arranjar outras estratégias para evitar que os cestos vão e venham para as mesas, sem esta devida higienização a mais de 90 graus. Cuidados a ter nos buffets e self-service. Assegurar sempre a distância de segurança nos buffets, os alimentos devem estar expostos de forma embalada ou então devem de ser servidos pelo funcionário. No caso dos buffets e no self, vocês devem ter sempre uma proteção, porque o cliente não pode ter acesso à área de exposição dos alimentos e devem ter sempre um funcionário que vai disponibilizar tudo isto aos clientes. Eu tinha alguns clientes de self-service que não tinham este vidrinho à frente, estava sempre um funcionário que fazia o serviço, mas não tinha esta proteção à frente, então simplesmente eles vedaram esta área para conseguirem ter e servir com o mesmo método anterior de self-service. Além disso, o que é que eles fizeram? Criaram formas de funcionamento, ou seja, o cliente é-lhe preparado, todo o tabuleiro é preparado por parte do empregado e depois o cliente faz o pagamento e só no final de fazer o pagamento é que faz e desinfetar as mãos, que é uma recomendação por estar lá o dispensador junto do terminal de pagamento automático e depois no final agarra no tabuleiro para se poder deslocar à mesa. Outras condicionantes ao nível dos buffets e self-service é que, e muitas vezes na restauração, aliás, nos cafés, nos estabelecimentos de bebidas e nas pastelarias, aquele guardanapeiro que está na mesa, não pode existir nesta fase, porque estamos a fazer com que toda a gente está a tocar lá, então têm de ser disponibilizados guardanapos ao cliente.
Pensem assim, é uma forma também de garantirem menos desperdício por parte dos guardanapos, porque vocês é que estão a disponibilizar o guardanapo necessário ao cliente. Aqui, copos, como é que eles devem estar? Se eventualmente forem disponibilizados ao cliente, os copos devem estar sempre virados para baixo e em tabuleiro que permitam retirá-los de uma forma individual. As máquinas de café, no caso dos hotéis e no caso dos alojamentos local, elas devem de ser desinfetadas sempre após cada serviço. Tem alguns clientes também organizaram o hotel de uma forma mais adequada, no fundo, eles criaram horários para que fosse mais fácil as pessoas poderem ir ao servir-se naquele horário e assim, assim garantem a ocupação da sala deles para garantirem o distanciamento, fazem porções mais pequenas e repõem mais vezes, porque aí também vai dar uma ideia ao cliente de um produto mais fresco. Por isso, podem criar todas estas estratégias que garantem todo este distanciamento social. Terminais de pagamento, aqui não há nada de novo, aqui todas as situações referentes aos terminais de pagamento foram aquilo que nós já estávamos a utilizar para o takeaway e nesta fase continuar a seguir com essas recomendações. O livro de reclamações eletrónico, ele deve ser preconizado sempre a utilização do livro eletrónico, o físico está suspenso, mas eventualmente, se um cliente insistir que quer usar o livro de reclamações físicos, então vocês devem de criar um procedimento para essa fase, está bem? Depois, cuidados com os fornecedores. Então, o que é que nós devemos ter como cuidados com os fornecedores? Ter fornecedores, ter uma lista de fornecedores, agendar as respostas, as entregas destes fornecedores, a fixar instruções de recomendações gerais da Direção-Geral de Saúde aos nossos fornecedores, disponibilizar de uma forma para eles poderem lavar ou desinfetar as mãos, garantir um distanciamento de 2 metros dos meus fornecedores, avaliar sempre as práticas de recepção, que é uma coisa que já é usada no âmbito do HCCP, tentar recolher sempre as encomendas em vez de permitir que o fornecedor entre nas minhas instalações e quando o fornecedor sai embora, limpar todas as áreas em que ele eventualmente tocou e lavar as mãos no final. Além disso, devem também de preparar um questionário de avaliação de fornecedores que lhes devem enviar, não só este questionário ser no âmbito do HCP, mas também ter questões no âmbito da Covid, porque o objetivo é também garantir que os meus fornecedores tenham estas práticas implementadas tal e qual como eu. O caso de recolha, também nada de novo, foi apresentado aqui. Nesta última semana, sim, foram apresentadas responsabilidades dos clientes. De acordo com o guia da Arespa, eu devo de exigir ao meu cliente, o que é muito complicado exigir ao cliente, mas eu devo de exigir ao meu cliente que desinfete as mãos à entrada e à saída das instalações, devo de privilegiar a lavagem das mãos antes das refeições e devo ter práticas de etiqueta respiratória. Eu devo de informar também o meu cliente que deve respeitar as distâncias de segurança entre pessoas, exceto a coabitantes, máscaras devem de ser consideradas, no caso dos serviços takeaway, devo de informar o meu cliente que deve evitar tocar nas superfícies e objetos desnecessários e não modificar a orientação das mesas. A orientação das mesas e cadeiras é unicamente feita pelo vosso funcionário de sala. O pagamento, o cliente tem como responsabilidade preferir sempre pagamentos que não impliquem o contacto e no caso do cliente ter sintomas, ele deve estar em recolhimento domiciliário e não se deve deslocar aos espaços. É isto que diz também a resolução do Conselho de Ministros quanto aos sintomas. Por isso, é importante vocês passarem esta sensibilização e por isso isso que eu vos mostrei como é que nós podemos fazer a informação, é uma forma de contemplar todas estas regras neste sentido. Medidas de distribuição, aqui nada de novo, as medidas gerais de prevenção no âmbito da distribuição são aquelas já usadas antes no âmbito do HCCP, cuidados com os estafetas também estão aqui todas como já estavam antes, por isso não há aqui nada de novo e por isso devemos ter aqui, por exemplo, simples, manter o distanciamento físico, cumprir as medidas de higiene pessoal, assegurar a vigilância dos estafetas, e higienizar tudo aquilo que entra em contacto com o estafeta, sejam os volantes, sejam as maçanetas das portas, sejam os equipamentos usados para o transporte de produtos. Pronto,
E era isto, Marta, que eu queria apresentar. Agora eu achei que era melhor deixar mais tempo para que as pessoas pudessem apresentar as suas dúvidas. Ângela, como sempre, muito objetiva, a questão é que a informação é muita, portanto, É muita. é Mas quase. é muita, mas para a restauração eles já estão muito preparados, porque quase todas estas medidas já éramos falando no âmbito do HCCP. Pronto, menos mal. Bom, então abrimos a parte das perguntas e respostas. Quem possa ter alguma dúvida, e que eu própria estou cansada. Eu, se fosse um dono do restaurante, tinha aqui uma Mas checklist. eles já estão habituados, Marta. Pronto, peço desculpa. Mas então, se a nossa audiência é da restauração, mas de certeza que pode ter aqui alguma questão sobre estas novas medidas e na questão da abertura, que nem todos abriram hoje, aquilo que eu tenho seguido o Uhum. setor, até porque também tenho um gosto especial pelo mesmo, mas estou a ver que a indicação é que está a haver uma abertura gradual, portanto, a haver uma preparação por parte dos. Exatamente, porque, Marta, a legislação saiu ontem. Só ontem é que nós tivemos em concreto, ontem às 7 da tarde, é que tivemos em concreto o que é que definia a abertura dos espaços. Por isso, eu vou deixar de partilhar aqui a minha apresentação, que estamos aqui a falar assim. O facto da legislação também sair só ontem, isto vem atrasar um bocadinho e faz com que as pessoas queiram preparar adequadamente para conseguirem abrir em segurança. Também é verdade. Temos aqui alguém que quer fazer uma questão, mas pelo menos por agora só meteu boa tarde. Vamos esperar um bocadinho. Porque eu também, ao longo da minha apresentação, eu fiz questão de responder imediatamente a todas as perguntas que os meus clientes me fizeram. Pronto. Então, pronto, temos aqui duas questões. Eu vou primeiro responder à primeira pessoa que disse boa tarde e que, portanto, a primeira pergunta era se a apresentação iria ser disponibilizada por e-mail. Vais-nos Como disponibilizar a sempre. apresentação? Pronto. Aqui outra questão, que é qual é o procedimento no takeaway em relação aos utensílios trazidos pelos clientes de casa? Ah, então, como isso já era uma prática, eu não abordei essa questão porque isso era uma coisa que eu já tenho implementado ao longo deste tempo que o estabelecimento estava em funcionamento em takeaway. Recipientes trazidos de casa, nem pensar. Nós devemos tentar sempre permitir a entrada dentro do nosso espaço daquilo que nós conseguimos controlar. Um recipiente que o cliente traz de casa para ser reenchido, nós não conseguimos controlar esse equipamento e não conseguimos garantir a higienização. Por isso, nesta fase, e principalmente nesta fase, nós devemos de recusar esses recipientes e reencher sempre os nossos recipientes descartáveis que não impliquem uma retoma ao espaço. Além disso, deixa-me referir aqui outra coisa, porque muitas vezes há muitos estabelecimentos que faziam era, entregavam um recipiente do estabelecimento e depois o cliente vinha devolver. Isto também vai implicar a retoma, por isso não devem de utilizar estes métodos, devem ser sempre de forma descartável para sair do espaço e não voltar a entrar. Olha, temos aqui outra questão. Qual é o procedimento no takeaway? Pronto, isto é o que nós já respondemos, desculpa. Em relação à utilização de máscaras, um dos nossos colaboradores sofre de asma e tem usado apenas a viseira. Mesmo com problemas de saúde, eles são obrigados a utilizar máscara? É assim, nesse caso é importante ter um apoio da medicina no trabalho, porque assim, aí podemos estar perante, podemos, atenção, eu não tenho base nenhuma para dizer isso, mas olhando para a pergunta eu penso assim, podemos estar perante uma possibilidade de quando o uso seja impraticável, mas nesse caso o médico da medicina do trabalho deve de apoiar esta questão e esta seleção adequada do EPI para aquele trabalhador. Ok. Pronto, as outras questões têm a ver com a questão da apresentação. Não sei se. Espera aí, cá está aqui uma. Fui tão objetiva na apresentação que esclareci logo Não, tudo. temos aqui outra questão que é se o pão e os talheres devem ser sempre embalados.
É assim, na minha opinião, se você, o talher, pensa assim, no caso do pão, se ele for disponibilizado num prato que seja limpo após, ou num recipiente que vai ser limpo após ser disponibilizado ao cliente, ele não precisa de estar a ser embalado. Agora, os talheres, o que é que muitas vezes acontece? Tudo bem que vocês limpam as mãos antes e depois do atendimento em cada cliente, mas eu acho que nesta fase, às vezes transmite mais segurança ao cliente, o cliente perceber que não estão a mexer nos talheres na altura do serviço. Por isso, e acho que é mais fácil para gerir a operação da mesa, agora tudo depende caso a caso, mas acho que é mais fácil gerir a operação de serviço da mesa tendo o talher, o guardanapo, tudo dentro de um pequeno saco, de uma pequena envelope preparado para o efeito e disponibilizar ao cliente. Por exemplo, nós pensamos nas regras de etiqueta que já há muitos anos se vêem na hotelaria. Sempre que se serve um guardanapo de pano a um cliente, as boas práticas recomendam que eu não toque, o funcionário não toque no pano do cliente. Ele deve ser servido sempre com uma pinça, normalmente com uma pinça de faca, aliás, de garfo e colher, e isso é disponibilizado ao cliente dessa forma. Por isso, pensem nesta etiqueta que já é prática da hotelaria e a forma como vocês devem de disponibilizar. Não está preconizado em nenhuma orientação que tem de estar embalado, mas pensem no vosso cliente e na forma como lhe vão transmitir segurança. Vamos deixar aqui mais alguns segundos para ver se alguém coloca mais alguma questão. Não estão a colocar mais questões. Oi? A questão que colocam aqui é qual o procedimento depois de cada cliente utilizar a casa de banho? A Direção-Geral de Saúde, na orientação 14, veio referir que, e depois com a orientação 023, veio referir que as instalações sanitárias devem de ser limpas pelo menos 3 vezes ao dia. No entanto, nós temos de ter em conta qual é que é a utilização que é dada às nossas instalações sanitárias e aumentar a frequência consoante a higienização a utilização da instalação sanitária. Por isso, eu não tenho que limpar a casa de banho a cada utilização. Devo de aumentar a frequência. Por isso, por exemplo, as maçanetas das portas, das casas de banho, as torneiras, essas sim são áreas de toque frequente, devem de ser higienizadas 6 vezes ao dia. No caso das casas de banho, cada caso é um caso, porque se eu tiver um estabelecimento em que tenha pouca utilização, não faz sentido eu estar muito mais frequentemente a limpar as casas de banho. Eu tenho de perceber qual é que é a minha utilização e cumprir as recomendações mínimas, que é a limpeza de maçanetas, torneiras, áreas de toque frequente, no mínimo 6 vezes ao dia, e a parte toda a área das casas de banho, no mínimo 3 vezes ao dia. Depois a frequência aumentada, consoante a utilização do espaço. Temos aqui mais uma questão que é se é possível um buffet ser servido pelo funcionário com o cliente a distanciar 2 metros dos alimentos. Tal e qual como eu apresentei no exemplo da apresentação, o buffet deve estar resguardado. Por isso, ser os buffets normais não são proibidos, mas são desaconselhados. Ok. Bom, penso que até já passamos da hora. Se houver aqui alguma última questão. Temos aqui mais uma questão, Ângela, a dizer que se a limpeza tem que ficar registada em papel, portanto, esses procedimentos de limpeza que estás a mencionar. Os procedimentos de limpeza têm de ficar registados. Em papel ou não, as orientações dizem apenas registados. Pronto. Agora, podem ser em papel, podem ser através de um sistema digital como a SAR HCCP, pronto, que foi preparada também para isso. Bom, penso que não temos mais questões.
pronto, não vejo aqui mais questão nenhuma, tem a ver com a questão dos e-mails. Eu quero-te agradecer mais uma vez a disponibilidade, Ângela, mais uma vez muito objetiva. Eu sei que não é uma informação fácil, e é muita informação, e portanto agradecer-te mais uma vez também a disponibilidade em estares aqui disponível para esclarecer estas dúvidas. Agradecer sobretudo a quem está a nos ouvir hoje e mencionar que nós vamos enviar um formulário de avaliação e que agradecemos o preenchimento, que é para termos sempre uma melhoria contínua. Também indicar que este vídeo vai ficar disponível depois no YouTube do Made of Lisboa e também no site Lisboa Empreende Mais e, portanto, quem quiser depois consultar estará live. Ângela, muito obrigada. Marta, eu apenas queria deixar aos participantes, se eles quiserem seguir a página de Facebook e de Instagram da Sara HCP, nós temos partilhado imensas dicas e temos feito vários lives. Antes de começar esta reunião contigo, nós fizemos um live sobre ciência aplicada à restauração, em que analisámos uma série de artigos científicos, de artigos de jornal, com base em artigos científicos, e queríamos desmistificar um bocadinho e como é que a ciência pode ajudar a restauração. E isso foi o live que estivemos a fazer anteriormente. No entanto, já temos cerca de 10 horas de formação dada, por isso pode ser útil aos participantes consultarem tanto a nossa página de Instagram como a página de Facebook, porque assim estamos a disponibilizar informação para os ajudar. Pronto, Ângela, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Certeza em breve.